Já sabemos como a mente consciente funciona, como o subconsciente opera e como o corpo nada mais é do que uma expressão direta da mente. E conforme você revisita isso, conforme você escuta mais de uma vez, começa a perceber que é exatamente assim que as coisas acontecem na prática. Agora, pense nisso comigo por um instante. Quando você imprime uma ideia na mente subconsciente, o corpo responde. Isso altera a frequência desse instrumento que chamamos de corpo físico. Veja bem, o corpo é uma estrutura molecular. É isso que ele é, no nível mais básico. Uma massa de energia em movimento, vibrando em altíssima velocidade. Nós apenas criamos uma palavra para descrever a forma como percebemos essa vibração. E essa palavra é sentimento. Quando você pergunta para alguém, como você está hoje? A pessoa responde, estou me sentindo bem. Hoje não estou tão bem. Estou me sentindo ótimo. Você nunca ouve alguém dizer, estou consciente de que estou emocionalmente envolvido com uma ideia negativa, então entrei em um padrão vibracional negativo. Mas é exatamente isso que está acontecendo. E quando começamos a compreender isso, quando percebemos que não estamos nos sentindo bem, algo importante acontece. Nós podemos mudar. Não é automático, exige prática, mas é totalmente possível. A verdade é que nós controlamos como nos sentimos. O que acontece é que muitas vezes permitimos que outras pessoas nos perturbem. Mas não precisamos permitir isso. Não precisamos reagir. Podemos responder. Podemos ouvir o que a outra pessoa está dizendo e internamente afirmar: você tem direito à sua opinião, mas isso não define quem eu sou. E assim mantemos intacta a nossa própria imagem interna. Por isso, é tão importante compreender como a mente funciona, compreender a relação entre mente e corpo e mente. Porque no fim das contas, o que queremos mudar são os resultados. Talvez você queira mudar algo no corpo físico, talvez queira perder alguns quilos ou ganhar alguns, talvez queira mais energia, mais disposição. Agora, entenda algo fundamental. Toda a energia que já existiu ou que ainda vai existir está presente agora, de forma uniforme, em todos os lugares. Tudo é energia. Você já ouviu alguém perguntar, de onde ele tira tanta energia? Como ela consegue ter tanta energia? Ninguém obtém energia. As pessoas liberam energia. E o desejo é o mecanismo que libera esse fluxo. Vamos recapitular rapidamente. Imagine aquele bonequinho simples. Ali está a mente consciente conectada aos fatores sensoriais. Depois, a mente subconsciente. E, por fim, o corpo. A mente consciente escolhe pensamentos. Esses pensamentos se transformam em imagens. As imagens são enviadas ao subconsciente. E o subconsciente expressa isso em ação. Então, onde está o problema? O problema é o seguinte: o subconsciente não rejeita informações. Ele não distingue o que é real do que é imaginado. E como isso começou? Quando você chegou ao mundo, você não tinha mente consciente desenvolvida. Os fatores sensoriais ainda não estavam formados. Você era apenas subconsciente. Isso é o que chamamos de vida pequena. É o bebê, totalmente aberto. Tudo pode ser instalado ali. O subconsciente vem com uma programação genética, por isso nos parecemos com nossos familiares, mas ele também é programado pelo ambiente. Carl Menninger disse certa vez que o ambiente é mais importante que a hereditariedade. Por que você fala o idioma que fala? Porque cresceu cercado por pessoas que falavam esse idioma. Ele simplesmente se instalou no subconsciente. Se você cresceu em um ambiente bilíngue, aprendeu 2 idiomas. Eu conheci uma criança que falava 4 idiomas aos 4 anos de idade. Isso não é genialidade, é programação. O mesmo acontece com o gosto pela comida. É programação. Agora pense no ambiente em que você foi criado. As ideias, os pensamentos e os conceitos ao redor daquele bebê eram absorvidos diretamente pelo subconsciente. Repetição após repetição. Todos os dias, todas as semanas, durante anos. Quando a criança chega aos 4 ou 5 anos, começa a pensar com base naquilo que foi programado a pensar. Se cresceu cercada por pessoas que valorizavam o estudo,
provavelmente também valorizará. Se cresceu cercada por pessoas que sempre viveram em dificuldade financeira, é muito provável que repita esse padrão. A ideia era se contentar com pouco, mas isso não é verdade. Você deve ser grato pelo que tem, mas a insatisfação é um estado criativo. Agora temos um paradigma formado. O paradigma controla a vibração. A vibração controla a ação. A ação produz o resultado. Quando a pessoa começa a pensar por conta própria, ela pensa pensamentos alinhados ao paradigma. Fomos ensinados a trabalhar por dinheiro. Mas trabalhar é a pior forma de ganhar dinheiro. Você trabalha por satisfação. Você presta serviço em troca de dinheiro. É possível ganhar dinheiro enquanto dorme. Existem pessoas fazendo isso agora. Se isso soa impossível, é apenas o seu paradigma falando. O paradigma é um conjunto de hábitos, e um hábito é uma ideia repetida no subconsciente. Ele controla o comportamento, mesmo quando conscientemente você quer algo diferente. É por isso que ler livros ou ouvir áudios nem sempre funciona. Você entende, mas não muda. Se quiser mudar resultados, precisa mudar o paradigma. E o paradigma muda da mesma forma que foi criado: repetição. É por isso que afirmações funcionam. Quando você repete uma ideia consistentemente, ela substitui a antiga. Foi assim comigo. Eu repetia, mesmo sem entender. E a repetição mudou tudo. Quando o paradigma muda, a vida muda. Esse é o verdadeiro segredo. Obrigado por assistir. Compartilhe com quem você ama. Construa conexões. Sempre um prazer dividir isso com você. Até o próximo vídeo.